Olá, amigos. Mais um momento de reflexão e mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o de número 112 e o título é Como Lázaro. E esse capítulo, ele é embasado no versículo 14 do capítulo 11 do Evangelho de João, que diz o seguinte: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Mas como todos os nossos encontros se iniciam com uma prece, eu os convido para que nós nos desliguemos das questões exteriores e voltemos toda a nossa atenção para nós mesmos. Na respiração, no silêncio que se faz necessário para que um bom resultado obtenhamos desta reflexão. E assim também, elevando os nossos pensamentos, solicitemos a presença dos benfeitores espirituais que nos orientem, iluminem, inspirem ao bom entendimento do ensinamento que se faz hoje. Sob a orientação também de Emmanuel. E a tudo isso nós vamos dando graças a Deus e pedindo autorização para iniciarmos a nossa leitura reflexiva de hoje. Vamos juntos então? Como vimos, Emmanuel se baseou nesse texto do Evangelho de João, falando de Lázaro. Vejamos o que ele diz. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Opa. Grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. O que será que ele quis dizer com isso? Vamos pensar. Vamos continuar a leitura. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Já está dando uma dica. Recomeçar, refazer. Olha, os arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem. Vamos lembrar que há muitos, e nós também somos aqueles arrependidos, aqueles pecadores de outrora, que desprezamos as leis divinas e percorremos caminhos tortuosos até que, de repente, a nossa consciência se abriu para a luz e entendemos que é necessário fazer o bem. Ainda com dificuldades, porque estamos presos a atavismos, nós, de toda sorte, nesta reencarnação, buscamos trilhar melhores caminhos do que antes. Buscamos a luz de alguma forma, e é o que fazemos neste momento de reflexão, não é? Então, continuemos para ver o que é que Emmanuel quer nos alertar. Lázaro
não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E, na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo, de impressões em que se encontrava, era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Que maneira forte que Emmanuel encontra para nos dizer sobre essa questão do simbolismo com que se reveste essa ressurreição de Lázaro, né? Nós bem sabemos que Deus não revoga suas leis. E uma vez que foram cortados os laços fluídicos, é, o, a força, o fluido vital, não há como reconstituir. Então, como se explica essa questão do Lázaro, que já estava lá no túmulo, dizem até que já estava há 4 dias por lá e que já cheirava mal, quer dizer, já todos consideravam como morto. E de repente Jesus fala que é para ir lá, desligá-lo e deixá-lo ir, porque ele chamou Lázaro à vida. Como assim? Então Jesus revogou as leis divinas, leis naturais? De jeito nenhum. Ele era um espírito puro, era, não é, né? Um espírito puro daqueles que jamais outro pisou a Terra, o planeta Terra. E ele tem um conhecimento muito vasto, muito grande. Ele sabe como manipular os elementos. E ele percebeu que Lázaro, naquele momento, não estava totalmente desligado. Ele estava, assim, numa frequência vital mais baixa, o que algumas vezes acontece. Existe uma situação que nós chamamos de morte aparente, que é a letargia, como nós conhecemos, que o corpo parece que ele entra num estado de dormência, então todas as suas funções estão diminuídas, estão reduzidas a tal ponto que nós, a olho nu, não conseguimos perceber que ainda há vida ali. Imagina então, na época de Jesus, na época de Lázaro, que as coisas eram muito mais rudimentares, mais difíceis. Havia uma diferença, que Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele percebeu que ainda existia energia, fluido vital percorrendo o corpo, né, de Lázaro, e foi a isso que ele retomou, né? E só a presença dele ali, o seu magnetismo, já era de grande influência. Vocês bem sabem que muitas vezes, quando a pessoa está em estado terminal, ela prolonga, né? Ou é prolongado, né? O seu estado no corpo ainda pela doação fluídica que nós fazemos. Quando as pessoas estão muito debilitadas por alguma enfermidade, nós, parentes, amigos, filhos, esposo, esposa, pais, estamos ali do lado, pedindo fervorosamente a Deus que não nos aparte daquela pessoa.
E com isso nós vamos vibrando, nós vamos emitindo energia que, por ser um corpo fluídico, um corpo vivo também, né? Esse fluido vai passando para aquela pessoa, para aquele enfermo, e ele vai recebendo. É fato notório e corriqueiro quando as pessoas estão desenganadas nos hospitais, né? Então acorrem todos os familiares, vão os parentes, vão os amigos, tudo isso, querendo ou não, independente da nossa vontade ou não, há uma doação fluídica e o enfermo vai recebendo na medida da sua necessidade e às vezes até do seu merecimento. E o que ocorre muitas vezes? Então, vai passando aquele tempo, né? E o que acontece? Geralmente os médicos falam assim: bom, fiquem tranquilos, que estabilizou, tá tudo normal, tá tudo calmo, podem voltar para suas casas, qualquer coisa a gente chama, tá tudo bem, né? E aí então as pessoas que estavam ali naquela vibração, naquela doação de amor, envoltos de fervorosa oração, se afastam e vão para casa, né, mais aliviados e até fazem uma desconexão do enfermo. E o que ocorre? Mal chegam nas suas casas, eis que o telefonema fatídico chega. Ah, por favor, vocês acabaram de sair, o quadro reverteu e a pessoa está muito mal. Por favor, se puderem, que quiserem, retorne ao hospital porque não vai ter mais solução, não vai ter mais jeito para a coisa. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido histórias como essas que eu estou contando para vocês, né? Então, com Lázaro também aconteceu isso. E essa passagem é um lembrete para nós, porque, na verdade, nós, todos os dias, quando descansamos o corpo, o nosso corpo entra em descanso, o nosso espírito, ele possui uma capacidade de se libertar e muitas vezes vai a locais onde aprende, onde ensina, onde ajuda se tiver condições. E no outro dia a gente retorna, o espírito retorna para o corpo que está ali e nós continuamos nossa vida. Então, o que Emmanuel quer nos dizer com essa símbolo, né? Um grandioso símbolo para todos os trabalhadores da Terra é exatamente isso: lembrar que nós estamos aqui encarnados, mas transitoriamente, de passagem, como dizem, e que a nossa vida realmente é a vida espiritual. E ele fala que, olha, é, Lázaro não podia ser tão feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível. Não só por isso, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. A cada dia nós temos esta possibilidade que Lázaro teve. Ele teve na vida, nós temos todos os dias a possibilidade de iniciarmos novos dias e novos relacionamentos com valores novos, com outra visão do mundo para melhorar a nossa condição. E continua, mano, vou retornar aquele trecho, né? E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos. Então, cada oportunidade, cada dia, podemos dizer assim, mas agora eu estou falando também de cada reencarnação
cada oportunidade que o Mestre Jesus nos dá de retornarmos ao planeta em que Ele é o governador, Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei dos reis, é o mestre dos mestres, Ele nos dá essa possibilidade de retornarmos aqui nesse nosso processo evolutivo. Eis que nós devemos aproveitar isso como o melhor prêmio que nós recebemos. E muitas vezes nós nem damos importância ao fato de estarmos aqui e agora, hoje, no presente instante, com essas tremendas possibilidades de melhorarmos cada dia a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia, a sociedade que aí está, e tornarmos-nos membros úteis, ativos, benfeitores para essa humanidade que aqui está, agora, caminhando conosco. Continua, Emmanuel. Ele desenfaixado dos laços vigorosos, quer dizer, um corte com o passado. Aquilo que já passou, nós não podemos modificar. Mas hoje nós podemos fazer as coisas diferentes. Então, cortamos esses laços vigorosos com o passado, exonerando a angústia, o remorso, o medo. Saindo desta angústia, desse remorso e do medo. Dessa angústia, porque deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Poderia, mas não fez, agora é outro momento. Faz agora, faz o teu melhor agora. Do remorso. Mas eu fiz aquilo, eu não me perdoo. Para com isso, não se vitimize. Torne-se pessoa melhor hoje. Faça hoje todo o bem que puder. Sem medo, sem medo. Dizem que às vezes a gente tem um medo de errar, né? Mas só não erra quem não tenta fazer alguma coisa. E não tentar fazer alguma coisa de bom, conscientemente, já é uma coisa errada. Nas escrituras, na codificação, está dito o seguinte: quando você deixa de fazer um bem possível, você já está incorrendo num erro. Então você já está fazendo mal. Então há muitas pessoas que dizem assim: bom, eu não estou fazendo o bem, mas também não estou fazendo mal para ninguém. Eu estou quieta aqui no meu canto, eu estou neutro. Já está fazendo mal. Porque é nossa obrigação e nosso dever fazermos sempre o bem. Sempre buscar fazer o bem. Não importa a situação. Mas como eu vou fazer o bem? Eu estou aqui alijado de todas as condições, limitado a ficar aqui preso nessa cadeira de rodas, preso nesse leito, enfermo. Você já pode fazer uma grande coisa por você mesmo, parar de reclamar. Perceber que tem muito mais do que outras pessoas que nada têm. E começar a dar graças a Deus, porque muitas vezes a dor é um sinal de alerta para que nós possamos nos corrigir e buscar novos caminhos. E quando você não pode fazer nada por ninguém, você pode ainda dar um sorriso, desejar coisas boas, fazer uma prece, fazer uma oração. Então, Emmanuel fala ainda, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Quer dizer, tudo isso que nós sempre imaginamos, não, mas eu sou o coitadinho de mim, pobrezinho, pois que eu sou tão pequenininho, eu não posso fazer nada. Isso é uma venda. Isso é uma sensação de que realmente você está lá no fundo do túmulo e já jogaram a pá de cal em cima.
O chamado agora é para que, como Lázaro, ouvindo o chamado do Mestre Jesus na sua vida, levante-se, venha para fora do seu túmulo, saia dessa escuridão, saia de viver comodamente nas trevas e venha para a luz da vida, a luz do amor, a vida fervilhante que há nesse planeta imenso, com tantas coisas a ser feita. Ah, mas eu não sei o que fazer. Busque pessoas que estão necessitadas. Há tantas instituições que precisam de mãos para fazer alguma coisa. Mãos para colocar os livros em ordem em algum lugar, mãos para dobrar as roupinhas que recebem como doação, mãos para fazer um café, mãos para juntar o lixo que esteja em algum lugar. Então, se nós realmente quisermos acordar e levantar do túmulo da nossa ignorância, do nosso egoísmo, da nossa acomodação, é começar a trabalhar em bem, em prol do próximo. Quando fazemos isso pelo outro, desinteressadamente, nós estamos fazendo por nós mesmos. E não é por interesse, não é? Não é por egoísmo. Aí você vai, ajude, agradeça e veja como redunda em benefícios. Eu costumo fazer palestras nas casas espíritas e ao final de cada uma eu procuro sondar através dos olhos, da expressão do rosto das pessoas, se aquelas palavras ditas, se a lição trazida, como essa hoje de Lázaro, impactou de alguma forma a vida daquelas pessoas. E muitas se sentem tocadas, muitas simplesmente ouviram e muitas realmente se emocionam e buscam mudar um pouquinho que seja as suas atitudes. Então, é através dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui agora que aos pouquinhos a gente vai se modificando para melhor, fazendo bem e sem olhar a quem. Então vamos continuar a nossa leitura que nós divagamos aqui, né? Emmanuel, ele é um professor rigoroso, daqui a pouco ele puxa a minha orelha. Então vamos lá. Então, olha, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Quer dizer, libera das coisas passadas, sabe aquelas faixas, aquele lenço que ele cobriu o rosto, né? Que amarrava, que tolhia, que impedia. Não, solta tudo. Deixa a pessoa livre, deixe que ela siga o seu caminho, deixa que ela viva o seu bom viver e bem viver, utilizando da sua própria inteligência e usando com sabedoria do seu livre-arbítrio. É isso que Jesus quis dizer quando falou: desligai-o, deixai-o ir. E é essa mesma mensagem que ele nos envia a cada um de nós. Que nós nos desliguemos de tudo aquilo que se torna um obstáculo em nosso caminho para conquistarmos a luz da verdade e da razão e que nos conduz, com certeza, à nossa evolução espiritual, ao nosso crescimento como espírito, não como matéria perecível, como diz Emmanuel. Então, Emmanuel continua. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Nós agora só estamos aqui trazendo as impressões que eu tive a respeito do texto. Mas se você tiver uma oportunidade,
Pegue o livro Caminho, Verdade e Vida. Leia você mesmo o capítulo e você vai ver que quanta coisa vai brotar no seu coração, na sua mente, a respeito da sua trajetória e quantas vezes você recebeu a oportunidade bendita que o Mestre nos dá de regenerarmos enquanto estamos a caminho por sobre o planeta Terra. E quantas reencarnações tivemos e ainda precisaremos ter para que nós aprendamos a trabalhar o nosso amor incondicional, que ainda não sabemos. É no processo, é na caminhada, é para e passo que nós vamos nos aperfeiçoando quanto a isso. Continua Emmanuel. Preciosa é a existência de um homem porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. É bonito. Olha, esse gostei desse último parágrafo. Vamos meditar junto. Olha, preciosa é a existência de um homem porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito. A cada reencarnação nós rompemos com o passado, delituosos, como certamente já o tivemos, todos, e deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, deixando que nós busquemos fontes mais harmoniosas, mais laboriosas, mais úteis, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual. Buscar a nossa origem como ser espiritual que somos, na dádiva suprema de recomeçar outra vez, na dádiva suprema que temos todas as vezes em que podemos reencarnar no planeta Terra buscando a nossa melhoria. Que coisa bonita, né? Mas eu aconselho que cada um per si, busque esse livro. Se você não tem o livro físico, como eu tenho, porque eu sou uma pessoa mais antiga, eu gosto de ter o livro, você pode baixar isso pela internet, você pode ter isso no seu computador, você pode ter isso no seu celular. E aí, a qualquer hora que você tiver um tempinho livre, leia um capítulo do Caminho, Verdade e Vida. Ou então, acesse o site do Frei Anselmo, para que você possa ter a oportunidade de ouvir também o entendimento de outras pessoas a respeito dos demais capítulos. E buscar maiores esclarecimentos nas casas onde você frequenta. Mas o mais importante que eu acho de como Lázaro, todos os dias nós temos oportunidade imensa de romper com o passado, seja aquele passado de vidas passadas, ou seja dos crimes, dos equívocos cometidos nesta mesma vida. E lá no capítulo 5 do Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem que a maioria das vezes as aflições que se nos ocorrem na vida, elas são decorrentes dessa mesma reencarnação que temos. Não é de vidas passadas, não. É agora que nós estamos cada vez mais nos equivocando na nossa caminhada e criando problemas para nós mesmos, obstáculos em nossa vida espiritual por nós mesmos. Então, é tempo apropriado para buscar leituras edificantes e que nos tragam esperança, otimismo,
alegria para a vida, porque os tempos que aí estão são meio tortuosos, são meio acinzentados, e nós precisamos de luz no nosso caminho. Caminho, verdade e vida é Jesus, que é a luz que clareia e que ilumina a nossa existência. É esse irmão mais velho, tão generoso, que nos acolhe todos no planeta Terra, dizendo: eis aí uma oportunidade. Aproveita, não deixe escapar. Que coisa boa, não é? Coisa maravilhosa isso. Então, terminamos essa leitura e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E assim já estaremos fazendo uma coisa boa. Estaremos vibrando. Então, lá junto, unamos os nossos corações e nossas mentes, emitindo os melhores sentimentos que pudermos, para que os benfeitores espirituais utilizem dessa energia e levem onde elas forem mais necessárias. Por hora nós vibramos, Senhor, pelo planeta Terra, para que ele realmente entre na rota da regeneração, com todos nós, os seus habitantes. Nós vibramos por todos aqueles que estão enfermos nos leitos de um hospital ou até mesmo em seus lares, mas vibramos também pela equipe médica encarnada e desencarnada que os acompanha. Vibramos pelos prisioneiros, aqueles que se acham encarcerados porque infringiram a lei dos homens, mas vibramos mais ainda por aqueles que se encarceraram nas suas ideias e não conseguem observar que a chave está na sua mão para que se liberte, para que se projete no mundo fazendo bem, sem olhar a quem, como sempre dizem. Por todos os lares, Senhor, que possamos com a sua luz enviar os benfeitores espirituais naqueles lares que estiverem em desarmonia, entrando em cada cômodo, deixando a sua luz e de lá saindo que deixe o perfume do seu amor. Por tudo isso é que nós vibramos nesta tarde. E vamos encerrando o nosso encontro agradecendo a Deus e a todos os benfeitores espirituais que regem a casa do Frei Anselmo por esta oportunidade bendita de estarmos juntos em mais um momento de reflexão. Estejam conosco no próximo encontro. E por hoje, por hoje e por todos os dias, né? Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus.